Espiritismo, ensinamento divino, fundamentos básicos, aula 1. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João, capítulo 8, versículo 32. Bem, introdução. Com o passar dos anos, o Espiritismo tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas. É de certo uma mania singular que merece ser examinada. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Aqui temos alguns dados. O Espiritismo é a 8ª maior religião em todo o planeta, com cerca de 13 milhões de seguidores. 2% da população brasileira é espírita, cerca de 3,8 milhões. Os espíritas têm a maior proporção de pessoas com nível superior, 31,5%, e os menores índices de pessoas sem instrução, cerca de 1,8%, no caso dos analfabetos. Críticas, que tem em várias religiões fazem crítica ao espiritismo. Sobre as críticas que a doutrina espírita tem enfrentado ao longo dos tempos, e havia na época de Kardec e há hoje, Kardec em certa ocasião dissertou assim: a nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer sempre a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não procuravam. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda daquilo que se quer esconder ou combater. O ato de Barcelona, que foi a queima de vários livros da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, chamou muita atenção das pessoas. O que é que a igreja está tocando fogo? Então muita gente procurou ver que livro herético era aquele e começou a conhecer o espiritismo. É por isso que Kardec disse que acaba sendo uma propaganda às pessoas que combatem ou às pessoas que querem esconder a doutrina espírita. Kardec, em certa ocasião na Revista Espírita, em março de 63, disse assim: a verdade não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. Em todos os tempos, as perseguições foram as armas das causas más e dos que tomam o triunfo da força bruta pelo da razão. A perseguição não é um bom meio de persuasão. Então a violência, a perseguição, a crítica sem fundamento, elas acabam sendo fatores muito negativos que, ao invés de rebaixar a doutrina, como por exemplo o espiritismo, faz, pelo contrário, propaganda desta. O espiritismo não é uma ideia de uma única pessoa e muito menos dele, Kardec, mas é a essência das instruções ditadas pelos espíritos superiores. Esclarecia que estes, os contraditores, não deveriam temer a nova doutrina, pois de duas uma: ou é uma utopia ou uma realidade. Se o espiritismo fosse uma utopia, ele cairia no descrédito, pois os fatos se incumbiriam de desmoralizá-lo. Se fosse uma verdade, os fatos acabariam por consolidá-lo, quer os críticos queiram ou não. Então a gente já tem mais de 160 anos, estamos caminhando como uma doutrina de lógica. O surgimento do espiritismo aconteceu com práticas mediúnicas, delas se nutre, delas depende em grande parte seu desenvolvimento futuro. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este nosso físico assumiu expressão e sentido filosófico depois que Allan Kardec ordenou, metodizou os conhecimentos adquiridos ao contato com os espíritos desencarnados. Das mesas girantes aconteceu a primeira abordagem investigativa do fenômeno e assim o começo do espiritismo. Dessa forma saiu ainda uma coisa muito mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que a refletem. Aqui nós temos uma imagem das irmãs Fox e das mesas girantes, que foi o que atiçou a curiosidade de Allan Kardec ao perceber que aquele efeito, sendo inteligente, tinha que ter uma causa inteligente. Foi aí que a comunicação com os espíritos assumiu o sentido filosófico.
Os pressupostos básicos da doutrina espírita são 5. Primeiro, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, pluralidade das existências. Quarto, diversidade dos planetas habitados. E quinto, comunicação com os espíritos. Aqui, da existência de Deus, o Espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno e material, soberanamente bom e justo. Dele vertem 2 princípios: o princípio material, que nós estamos aqui, e o princípio espiritual, de onde vivem os espíritos. Embora nos falte um sentido para compreendê-lo, no caso o espiritual, podemos deduzir que a magnanimidade de sua obra através de tudo que existe no universo. Em outras palavras, é pelos efeitos que chegamos às causas. Assim, o efeito inteligente, a causa também inteligente. Deus, causa primária, inteligência suprema. A reencarnação também é outro fundamento da doutrina espírita, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia de justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas, novas vidas. A reencarnação é a chave. Aqui se faz, aqui se aprende, e aqui também a gente tem que quitar os nossos débitos. A evolução, com isso, de acordo com a lei do progresso ensinada pelos espíritos superiores, que estamos permanentemente num processo de evolução. Nesse sentido, quer queiramos ou não, somos obrigados a evoluir. É que esta lei é compulsória. Às vezes, com os nossos atos impensados, detemos esse avanço, mas nunca retardamos indefinidamente. Digamos que um espírito muito atrasado, ele reencarne nessa época. E ele, compulsoriamente, ainda faça muitos erros. Como é que ele está evoluindo? Vamos perceber que ele está evoluindo numa época moderna, que ele está aprendendo, inclusive com o contato das pessoas que são boas, que são mais esclarecidas que ele. Então, mesmo que o espírito ainda seja muito renitente no mal, ele está aprendendo alguma coisa. É como diz o apóstolo Paulo: de tudo dá graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. A transformação moral para o bem deve ser a tônica de nossa vida. Antes de ser um sinal de bondade apenas, evoluir é um sinal de inteligência. Segundo as doutrinas existentes, antes da época da revelação espírita sobre após a morte, existia o nada, segundo os materialistas. Naquela época já existiam os ateus. Também tinha uma doutrina chamada panteísmo, que era o retorno ao todo universal. Segundo essa doutrina, você saía desse todo, ganhava uma individualidade aqui na matéria, e após a morte você retornava para esse todo universal, segundo a doutrina panteísta. E segundo a doutrina ortodoxa da igreja, você teria 2 caminhos: céu ou inferno, a depender dos seus atos aqui, a depender da sua sorte. Tá? Finalizando esse nosso primeiro contato, a gente diz assim: o equacionamento e a solução de grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses 2 mundos, que no final de contas não são mais do que um único, em planos diferentes. Logo, as assimilações das ideias espíritas ou espiritualistas são indispensáveis para o futuro da humanidade. Basta a gente pensar que o mesmo espírito que está aqui um dia vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual, e a depender da sua assimilação com a vida física e também na erraticidade no plano espiritual, no retorno dele, ele vai estar um espírito melhor e mais consciente. Por isso que é indispensável esse contato para o futuro da humanidade, não apenas como uma mistificação, como combatem as pessoas de outras religiões. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.